O cheiro de café requentado e gordura pairava no ar do Starlight Diner, um pequeno refúgio para notívagos e almas perdidas na periferia da cidade. Eram 2 da manhã, e a jovem garçonete, Clara, movia-se entre as mesas com uma exaustão que já se tornara parte de sua rotina. Cada passo era pesado, um lembrete das contas que se acumulavam e dos sonhos que pareciam cada vez mais distantes. Clara limpava uma mancha de ketchup com um pano úmido, observando a chuva fina que batia contra a vidraça. O movimento era escasso, apenas um caminhoneiro dormitando sobre o balcão e um homem solitário em um canto escuro. Ela não sabia, mas aquela noite, aparentemente igual a todas as outras, estava prestes a se tornar o epicentro de uma transformação que abalaria não apenas sua vida, mas a de todos. O homem no canto era um mistério. Ele usava um terno simples, mas de corte impecável, e lia um livro de capa gasta, indiferente ao ambiente modesto. Seus olhos, no entanto, não perdiam detalhe. Ele observava a dedicação de Clara, a forma como ela sorria para o único cliente desperto, mesmo com o cansaço visível em seu rosto. Ele era um espectador silencioso de um palco prestes a explodir. A vida de Clara era uma sucessão de batalhas silenciosas. Ela jonglava o trabalho no diner com um curso comunitário, na esperança de um dia deixar para trás o cheiro de fritura e as gorjetas incertas. Cada moeda no pote de gorjetas representava um pequeno passo em direção a melhor. Um futuro que naquela madrugada fria e chuvosa parecia uma miragem distante e inalcançável, uma névoa de desesperança. O sino da porta soou, cortando o silêncio monótono do ambiente. 2 homens encapuzados entraram, trazendo consigo uma rajada de vento frio e uma tensão imediata que eletrizou o ar. Não eram clientes. A forma como se moviam, os olhos varrendo o local, denunciava uma intenção sombria. O coração de Clara disparou. A situação comum de uma noite lenta estava prestes a se tornar um pesadelo. O mais alto dos homens caminhou diretamente para o balcão, revelando uma arma que brilhava sob a luz fraca do diner. O metal frio parecia absorver todo o calor do ambiente. O caixa, agora, sem gracinhas, ele rosnou, a voz abafada pelo capuz. O caminhoneiro acordou com um sobressalto, erguendo as mãos lentamente. O pânico era uma entidade viva, sufocando a todos com sua presença gélida e implacável. O segundo assaltante, mais jovem e visivelmente nervoso, ficou perto da porta, vigiando a rua deserta. Seus movimentos eram trêmulos, sua respiração ofegante. Ele era um amador, e isso o tornava ainda mais perigoso e imprevisível. Clara sentiu o sangue gelar em suas veias. Todos os seus problemas com contas e estudos pareceram triviais diante da ameaça iminente da violência, daquela realidade brutal que invadira seu santuário. O homem no canto, entretanto, não se moveu. Ele apenas fechou o livro lentamente, marcando a página com o dedo. Calmos e penetrantes, seus olhos fixaram-se em Clara. Não havia medo em seu olhar, mas uma intensidade analítica, como se ele estivesse calculando todas as variáveis daquela equação perigosa. Sua imobilidade era um contraponto desconcertante ao caos que se desenrolava ao seu redor, criando uma camada de suspense. Clara, com as mãos trêmulas, começou a abrir a caixa registradora. O som mecânico das engrenagens pareceu ecoar por uma eternidade. Cada nota que ela retirava era um pedaço de seu esforço, do suor de noites mal dormidas. Entregar aquele dinheiro era como entregar um pedaço de sua própria esperança, um sacrifício forçado no altar do medo e da intimidação que se instalara em seu local de trabalho. Mas enquanto seus dedos tocavam as notas, algo mudou em seu interior. Uma fagulha de desafio se acendeu em meio ao pânico. Ela olhou para o rosto assustado do assaltante mais jovem, para a desesperança em seus olhos e depois para o cano frio da arma. Não era apenas sobre o dinheiro, era sobre a dignidade que eles estavam tentando roubar. E ela decidiu que não entregaria a sua tão facilmente. Com o coração martelando contra as costelas, Clara empilhou o dinheiro no balcão, exatamente como lhe foi ordenado. Mas então, ela fez algo inesperado. Ela deslizou um pão doce, ainda morno, de uma bandeja próxima
e o colocou sobre as notas. Seus olhos encontraram os do assaltante mais jovem, o que vigiava a porta. Seu olhar não era de desafio, mas de uma estranha e profunda compaixão. Vocês parecem estar com fome, ela sussurrou, a voz surpreendentemente firme. Levem isso também. Ninguém deveria passar por isso. O gesto foi tão absurdo, tão fora do roteiro da violência, que por um instante o tempo pareceu congelar. O assaltante com a arma hesitou, confuso com aquela atitude. A dinâmica de poder, por um breve segundo, foi completamente subvertida por um ato de pura humanidade. O rapaz perto da porta baixou o olhar, visivelmente abalado. Aquele simples pão, doce, oferecido em meio a um assalto, era um espelho que refletia a sua própria situação, a sua fome, o seu desespero. Não era mais um crime impessoal. Tornou-se um encontro humano, cru e doloroso. Clara não estava apenas entregando comida, estava oferecendo um fragmento de dignidade que eles mesmos haviam perdido há muito tempo. O homem no canto observou a cena com uma atenção ainda mais aguçada. Um leve arquear de suas sobrancelhas foi a única indicação de sua surpresa. Ele viu além do gesto. Viu a força de uma mulher que, encurralada pelo medo, escolheu a empatia em vez da submissão. Ele testemunhou um ato de bondade tão puro e inesperado que brilhava como um diamante em meio à sujeira daquela situação terrível. O momento de hesitação foi quebrado pelo líder, que agarrou o dinheiro e o pão, empurrando seu comparsa para fora. Eles desapareceram na noite chuvosa tão rápido quanto surgiram, deixando para trás um silêncio pesado, carregado de adrenalina e confusão. Clara finalmente se permitiu tremer, apoiando-se no balcão, sem saber que sua vida, por causa daquele pão doce, jamais seria a mesma. O gesto inesperado havia sido plantado. Assim que a sirene da polícia começou a soar ao longe, o homem que estivera no canto se levantou. Ele caminhou calmamente até o balcão, sua presença preenchendo o espaço de uma forma que o pânico dos assaltantes não conseguiu. Ele parou em frente a Clara, que ainda tentava processar o turbilhão de emoções que a consumia. O caminhoneiro, já ao telefone com a polícia, olhava para a cena com curiosidade. "Você está bem?" ele perguntou, a voz grave e serena. Havia uma sinceridade em seu tom que desarmou Clara instantaneamente. Ela apenas assentiu, incapaz de formular palavras. Ele então tirou a carteira do bolso interno de seu paletó. Era uma carteira de couro envelhecido, que contrastava com a aparente simplicidade de suas roupas. Ele não parecia um milionário, mas agia com uma autoridade e calma que o dinheiro não pode comprar. Ele retirou todas as notas que havia na carteira e as colocou sobre o balcão. Eram muitas notas, muito mais do que os assaltantes haviam levado. "Isso é para a caixa registradora. E isso", ele disse, separando uma única nota de valor altíssimo, "é para você, pela sua coragem e pela sua bondade." Clara olhou para o dinheiro, atônita. Era uma gorjeta que mudaria sua vida por meses, talvez anos. Sua reação emocional imediata foi de recusa. "Eu não posso aceitar", gaguejou ela, empurrando o dinheiro de volta. "Eu não fiz nada." Mas o homem gentilmente colocou a mão sobre a dela, impedindo-a. "Você fez mais do que imagina. Você mostrou humanidade no momento mais sombrio. Isso não tem preço, mas por favor, aceite isso como um pequeno reconhecimento." Seus olhos transmitiam uma convicção inabalável. Ele não esperou por mais protestos. Em vez disso, pegou um guardanapo e uma caneta, anotou um número de telefone e seu nome. Kenji Tanaka. "Quando tudo isso se acalmar, ligue para este número. Acredito que podemos fazer coisas muito maiores juntos." Ele se virou e saiu do diner, deixando Clara com um balcão cheio de dinheiro e um guardanapo que continha a promessa de um futuro inimaginável. A chegada da polícia transformou o diner em um cenário de investigação. Luzes piscantes pintavam a rua de azul e vermelho, enquanto oficiais colhiam depoimentos. Clara, ainda em choque, narrou os eventos com a maior precisão que conseguiu. Ela mencionou o pão doce, mas omitiu o encontro com o misterioso Sr. Tanaka e o dinheiro que ele deixou. Aquilo parecia um segredo. Um momento surreal demais para ser compartilhado com a lógica fria da lei. Quando os policiais finalmente partiram
e o sol começou a nascer, tingindo o céu de cinza, Clara ficou sozinha no silêncio do diner. O dinheiro estava guardado em seu bolso, queimando como um brasa. Ela olhava para o guardanapo com o nome Kenji Tanaka e o número de telefone. Era real. Não fora um delírio causado pelo estresse. Aquele encontro realmente aconteceu. Uma anomalia em sua vida perfeitamente previsível. O impacto emocional da noite começou a se assentar. O medo deu lugar a uma exaustão profunda. Mas sob essa camada de cansaço, algo novo brotava. Uma curiosidade avassaladora. Quem era aquele homem? Por que ele se importou tanto? A generosidade dele era tão chocante quanto a violência dos assaltantes. Ambas as ações, em seus extremos opostos, pareciam desafiar a lógica do mundo em que ela vivia até então. O dono do diner chegou e, ao saber do ocorrido, apenas se preocupou com o dinheiro perdido, mostrando pouca consideração pelo trauma de Clara. Essa frieza contrastou brutalmente com a empatia do estranho, solidificando em sua mente a singularidade do gesto de Kenji Tanaka. O ato de bondade dele não foi apenas um evento isolado. Tornou-se um farol em um mar de indiferença, guiando seus pensamentos para um novo horizonte. Com o guardanapo na mão, Clara sentiu uma encruzilhada se formar à sua frente. Um caminho levava de volta à sua rotina, à luta diária e à aceitação de que coisas boas não acontecem com pessoas como ela. O outro, representado por aquele número de telefone, era um salto no escuro, um convite para um mundo desconhecido. A escolha que ela faria definiria não apenas seu futuro, mas o de muitos outros. 2 dias se passaram. Clara o guardanapo como um tesouro proibido. A dúvida a corroía. Seria uma piada de mau gosto? Uma armadilha? O mundo que ela conhecia não incluía estranhos generosos que ofereciam fortunas e oportunidades em um diner de beira de estrada. Histórias emocionantes como essa pertenciam a filmes, não à sua realidade, mas a lembrança da serenidade nos olhos de Kenji Tanaka a assombrava. Ela viu no seu canal favorito sobre histórias de suspense social e justiça, buscando algum padrão, alguma lógica que pudesse explicar o que aconteceu. As narrativas que assistia, muitas vezes sobre atos de justiça de milionários, pareciam distantes, quase ficcionais. Contudo, pela primeira vez, ela sentiu uma conexão, uma possibilidade de que talvez, apenas talvez, o extraordinário pudesse tocar o ordinário. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui para não perder nada. Finalmente, reunindo toda a coragem que possuía, Clara discou o número. Seu dedo pairou sobre o botão de chamada por um longo momento. Era o portal para o desconhecido. Com a respiração presa, ela pressionou a tela. O telefone chamou 1, 2 vezes. Uma voz calma e profissional atendeu do outro lado. Não a de Tanaka, mas de uma assistente. Escritório do Sr. Kenji Tanaka. Em que posso ajudar? Clara, gaguejando, explicou quem era e por que estava ligando. Houve uma breve pausa na linha, e então a assistente disse: "Ah, sim, senhorita. O Sr. Tanaka estava esperando sua ligação. Ele gostaria de encontrá-la. Quando seria conveniente para você?" O choque foi imediato. Ele realmente estava esperando. Não, era um sonho, nem um engano. A realidade da situação começou a se solidificar, trazendo consigo uma mistura de medo e excitação. O encontro foi marcado para o dia seguinte, não em um escritório, mas em um jardim botânico, um lugar público, tranquilo. A escolha do local pareceu a Clara um gesto de consideração, projetado para deixá-la à vontade. Ela desligou o telefone com as mãos suando, o coração batendo descompassado. O primeiro passo para fora de sua antiga vida havia sido dado, e não havia mais como voltar atrás. Clara chegou ao jardim botânico sentindo-se deslocada. Suas roupas simples contrastavam com a elegância serena do lugar. Ela encontrou Kenji Tanaka sentado em um banco de madeira, de frente para um lago de carpas, alimentando os peixes com uma calma quase meditativa. Ele sorriu ao vê-la se aproximar, e a tensão nos ombros de Clara diminuiu. Sua presença era genuinamente tranquilizadora, desprovida de qualquer arrogância. Eles caminharam pelos corredores de flores e plantas exóticas. Kenji não falou de negócios. Em vez disso,
Perguntou sobre os sonhos de Clara, sobre o curso que ela fazia e o que ela esperava da vida. Ele era um ouvinte atento, fazendo perguntas que ninguém nunca havia se preocupado em fazer. Ele estava interessado nela como pessoa, não apenas como a protagonista de um incidente dramático que ele presenciou. Foi então que a verdade sobre ele veio à tona. Kenji Tanaka não era apenas um homem rico. Ele era um bilionário japonês, um magnata da tecnologia que vivia de forma reclusa, evitando os holofotes. Ele contou que, décadas atrás, ele mesmo viveu na pobreza, e um pequeno ato de bondade de um estranho mudou o curso de sua vida. Ele se prometeu que, se um dia tivesse a chance, faria o mesmo. O que eu vi em você, Clara, ele disse, parando perto de uma fonte, não foi coragem. Embora você tenha sido corajosa, foi integridade. Em um momento de medo absoluto, sua primeira reação foi a compaixão. Pessoas com essa fibra moral são raras e preciosas. Elas são a base de qualquer empreendimento que vale a pena. Suas palavras a atingiram com uma força que nenhuma quantia de dinheiro poderia igualar. Ele então fez a proposta que mudaria o planeta. Eu tenho uma fundação filantrópica, mas ela não tem alma. Precisa de alguém na linha de frente que entenda o desespero, mas que seja guiada pela empatia. Eu não quero lhe dar um emprego, Clara. Eu quero que você lidere um novo braço da minha fundação, focando em mudanças reais e diretas. O gesto inesperado dele era muito maior que uma gorjeta. A reação emocional de Clara foi um tsunami de descrença, alegria e pavor. A oferta era tão monumental, tão além de qualquer coisa que ela ousara sonhar, que parecia uma fantasia. Uma garçonete, liderando uma fundação de um bilionário. A síndrome do impostor gritou em sua mente, mas o olhar firme e confiante de Kenji a silenciou. Ele via nela um potencial que ela mesma nunca soube que possuía. A notícia, inevitavelmente, vazou para a imprensa. Inicialmente, foi uma pequena nota em um blog local, mas a história tinha todos os elementos de um viral. Uma garçonete heroína, um assalto dramático e um misterioso bilionário recluso. Em questão de horas, a história explodiu. Grandes portais de notícias, canais de televisão e influenciadores digitais ao redor do mundo começaram o conto do Anjo do Diner e do Benfeitor Silencioso. O efeito cascata começou imediatamente. Pessoas de todo, inspiradas pela história, começaram a visitar o Starlight Diner, não apenas para comer, mas para deixar gorjetas generosas e palavras de apoio para os outros funcionários. O dono, antes indiferente, de repente se viu no centro de uma onda de atenção positiva, forçado a reconhecer o valor de seus empregados e a melhorar suas condições de trabalho. A história se tornou um símbolo de esperança. Em um mundo frequentemente dominado por notícias de ganância e conflito, essa narrativa de bondade inesperada ressoou profundamente. As pessoas compartilhavam a história com legendas como: a fé na humanidade foi restaurada. O ato de Clara, nascido da compaixão, e o de Kenji, nascido da generosidade, criaram uma ondulação que tocava milhões de corações, mostrando o poder da decência humana. Até mesmo a história dos assaltantes ganhou um novo contexto. Investigações revelaram que eram dois jovens que haviam perdido tudo e agiram por puro desespero para alimentar suas famílias. A revelação não os absolveu, mas adicionou uma camada de complexidade à narrativa, em um poderoso comentário sobre justiça social e as circunstâncias que levam pessoas comuns a cometer atos terríveis. A história Dark tinha uma nuance trágica. Clara, sob a tutela de Kenji, mergulhou de cabeça em seu novo papel. Ela nomeou a nova divisão da fundação de Projeto Fênix, simbolizando o renascimento a partir das cinzas do desespero. Seu primeiro ato não foi grandioso ou chamativo, foi profundamente pessoal. Ela usou os recursos da fundação para garantir que as famílias dos dois jovens assaltantes recebessem apoio, comida e acesso a programas de emprego. Ela acreditava que a verdadeira justiça não era apenas punitiva, mas restauradora. Sua atitude gerou controvérsia, com alguns a acusando de ser branda com criminosos. Mas para muitos outros, sua decisão reforçou a imagem de sua integridade.
Ela não estava apenas distribuindo dinheiro, estava atacando a raiz do problema, a mesma desesperança que ela via nos olhos do assaltante mais jovem naquela noite fatídica no diner. O projeto Fênix começou a desenvolver programas inovadores. Em vez de simplesmente doar dinheiro, eles criaram ninhos de oportunidade em comunidades carentes. Eram centros que ofereciam treinamento profissional, apoio psicológico, microcrédito para pequenos empreendedores e, o mais importante, creches gratuitas para que os pais pudessem trabalhar ou estudar com tranquilidade, quebrando o ciclo da pobreza. Kendi Tanaka permaneceu nos bastidores, como um mentor silencioso. Ele deu a Clara total autonomia, acreditando que sua experiência de vida era mais valiosa do que qualquer diploma de administração de uma universidade de elite. Ele a via não como uma empregada, mas como uma parceira. A confiança dele foi o combustível que permitiu a Clara superar suas inseguranças e se tornar uma líder visionária e respeitada. O efeito cascata de sua bondade inicial continuou a se expandir. Inspirados pelo projeto Fênix, outros empresários e filantropos começaram a adotar modelos semelhantes de intervenção comunitária. A história da garçonete que enfrentou um assalto com um pão doce e se tornou uma força para o bem global inspirou uma nova onda de filantropia focada na empatia e na ação direta. O pequeno gesto dela havia iniciado uma revolução silenciosa. Um ano depois, o projeto Fênix era um sucesso retumbante. Clara viajava pelo país, inaugurando novos centros e compartilhando sua história. Em uma dessas viagens, ela foi convidada a palestrar em um programa de reabilitação dentro de um presídio de segurança mínima. Ela aceitou sem hesitar, acreditando no poder da redenção. O que ela não sabia era que o destino lhe reservava um encontro que fecharia um ciclo de forma extraordinária. Enquanto caminhava pelo corredor da instituição, acompanhada pelo diretor, ela passou por um grupo de detentos que trabalhava na jardinagem. Um deles parou, a pá caindo de suas mãos. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Era o assaltante mais jovem, aquele que havia ficado na porta do diner. Seu nome era Léo. Ele parecia mais saudável, mas o mesmo olhar assustado ainda estava lá, agora misturado com vergonha. Clara parou também. O diretor ficou tenso, pronto para intervir, mas ela apenas ofereceu um sorriso gentil. Léo, ela disse, a voz calma. Fico feliz em ver você. O rapaz não conseguiu responder, as lágrimas brotando em seus olhos. Ele esperava ódio, desprezo, qualquer coisa, menos a mesma compaixão que ela havia demonstrado naquela noite terrível que marcou a vida dos dois para sempre. A reação emocional dele foi avassaladora. Ele caiu de joelhos, soluçando, pedindo perdão repetidamente. Clara se aproximou e, para o espanto de todos, agachou-se e colocou a mão em seu ombro. Eu perdoo você, disse ela. Todos merecem uma segunda chance. O que você faz com ela é o que realmente importa. Foque em se reerguer, em se tornar um homem melhor do que era. Aquele momento, testemunhado por outros detentos e guardas, tornou-se lendário dentro dos muros da prisão. Não foi um ato de caridade calculado, mas um instante de conexão humana pura. Mostrou que a filosofia de Clara não era apenas um discurso para as câmeras. Era um princípio que ela vivia. A humanidade compartilhada naquela interação provou que a empatia pode florescer nos lugares mais áridos e inesperados. A história do encontro na prisão vazou, claro, e se tornou ainda maior que a narrativa original. Desta vez, o foco não era apenas na bondade, mas no poder do perdão. A atitude de Clara foi dissecada por psicólogos, líderes religiosos e analistas sociais na televisão. Ela se tornou, relutantemente, um ícone global de compaixão restauradora, provando que a verdadeira força não reside na vingança, mas na capacidade de enxergar a humanidade no outro. Kendi Tanaka, o recluso milionário japonês, foi finalmente forçado a sair das sombras. Pressionado pela mídia, ele concordou em dar uma única entrevista com a condição de que fosse conjunta com Clara. A entrevista foi transmitida ao vivo para todo o mundo, quebrando recordes de audiência.
Todos queriam ouvir o homem por trás da lenda, o arquiteto silencioso daquela incrível saga de justiça social. Na entrevista, Kendi falou com humildade sobre sua própria juventude difícil e sobre como a sociedade muitas vezes descarta pessoas que cometeram erros sem entender as circunstâncias que as levaram até lá. Ele explicou que sua filosofia de negócios e filantropia era a mesma. Eu não investi em um projeto, disse ele, olhando para Clara. Eu investi na integridade de um ser humano. Ele aproveitou a oportunidade para criticar o que chamou de filantropia de fachada, onde bilionários doam para limpar suas imagens sem gerar impacto real. Ele defendeu uma abordagem mais direta, baseada na confiança e no empoderamento de líderes comunitários. Suas palavras foram um chamado à ação para a elite global, desafiando-os a usar sua riqueza de forma mais significativa e humana, a buscar suas próprias claras. O impacto daquela entrevista foi profundo. Ela mudou a conversa global sobre o papel dos bilionários na sociedade. A história de Clara e Kendi deixou de ser apenas uma das muitas histórias emocionantes da internet e se tornou um estudo de caso, um modelo para uma nova forma de capitalismo consciente e de justiça social proativa. O homem em um diner estava, de fato, começando a surpreender o planeta. Inspirados pela entrevista e pelo modelo do Projeto Fênix, começaram a surgir iniciativas semelhantes em todo o mundo. Na Índia, um industrial do setor têxtil criou centros de capacitação para mulheres em vilarejos rurais. No Brasil, uma herdeira do agronegócio financiou cooperativas de agricultura familiar em áreas desmatadas. Na Europa, um grupo de jovens milionários da tecnologia uniu forças para combater a falta de moradia com soluções inovadoras. A história de Clara tornou-se um catalisador. As pessoas não estavam apenas doando dinheiro, estavam se envolvendo. Voluntários se inscreviam em massa para trabalhar nos ninhos de oportunidade. Universidades começaram a desenvolver currículos baseados nos princípios do Projeto Fênix. O efeito cascata transcendeu o financeiro e se tornou um movimento cultural, uma reafirmação da crença de que a mudança sistêmica é possível através de atos individuais de coragem e empatia. O Starlight Diner virou um ponto de peregrinação. Pessoas de diferentes países visitavam o local, agora reformado e próspero, para tirar uma foto e deixar uma nota na parede da bondade. Um mural onde os visitantes compartilhavam suas próprias histórias de gentileza. O antigo e anônimo diner se transformou em um monumento vivo, um lembrete tangível de que um único lugar pode ser o palco do extraordinário. A cultura da gorjeta que muda vidas também se espalhou. Vídeos virais começaram a aparecer mostrando pessoas deixando gorjetas enormes para trabalhadores de serviços que demonstravam bondade, com a hashtag #EfeitoClara. Era uma forma simples e direta de as pessoas participarem do movimento, de reconhecerem e recompensarem a decência ao dia a dia, criando suas próprias ondulações de positividade. Tudo isso, essa imensa onda de mudança global, começou com um pão doce, em uma noite chuvosa. A conexão entre aquele pequeno gesto e o movimento mundial que ele gerou é um testemunho poderoso da humanidade compartilhada. Mostra que todos nós, não importa quão pequenos ou impotentes nos sintamos, temos a capacidade de iniciar uma reação em cadeia, que pode, de fato, curar um pedaço do mundo. Por que essa história, entre tantas outras, ressoou com tanta força? A resposta está em sua essência. Ela toca em uma verdade universal sobre a humanidade compartilhada. Todos nós, em algum momento, já nos sentimos como Clara, presos em uma rotina exaustiva. Todos nós já sentimos medo, como ela sentiu naquela noite. E todos nós, secretamente, esperamos por um gesto inesperado de bondade que nos mostre que não estamos sozinhos. A figura de Kendi Tanaka, o milionário japonês, representa um arquétipo poderoso, o da justiça de milionários. Vivemos em um mundo de imensa desigualdade, e a ideia de que alguém com grande poder e riqueza pode usá-lo para corrigir uma injustiça e recompensar a virtude é uma fantasia catártica. Ele não é apenas um homem rico, ele é a personificação da esperança de que o sistema pode, ocasionalmente, funcionar a nosso favor.
E a história dos assaltantes adiciona a camada de suspense social que a torna tão magnética. Não é um conto de fadas preto no branco, do bem contra o mal. É uma história dark, com tons de cinza. Ela nos força a confrontar a realidade de que o vilão pode ser apenas alguém como nós, empurrado ao limite pelo desespero. Isso nos conecta porque reconhecemos a fragilidade da condição humana em sua totalidade. Qual história mais te impactou ultimamente? Conta pra gente nos comentários. Essa combinação de elementos, a heroína com quem podemos nos identificar, o benfeitor poderoso e a situação complexa que reflete os problemas do nosso mundo, é o que transforma uma notícia em uma lenda moderna. É uma narrativa que nos permite sentir toda a gama de emoções humanas: medo, esperança, raiva, compaixão e, finalmente, inspiração. Ela nos lembra de nossa capacidade tanto para a escuridão quanto para a luz. É por isso que momentos como este nos conectam tão profundamente. Eles nos tiram de nossa bolha individual e nos lembram de que fazemos parte de um tecido social maior. A dor é a dor de todos, e a bondade para com um pode se tornar a cura para muitos. A história de Clara nos mostra que a linha que nos separa é fina, mas a ponte que nos une é construída com empatia. 5 anos se passaram. O projeto Fênix agora operava em mais de 30 países, com um orçamento anual que rivalizava com o de nações pequenas. Clara não era mais a jovem garçonete insegura. Ela se tornara uma oradora eloquente, uma estrategista brilhante e uma das vozes mais influentes na filantropia global. No entanto, ela nunca perdeu a humildade e a compaixão que a definiram naquela noite no diner. Kenji Tanaka, já idoso, havia se aposentado completamente, deixando o controle total da fundação nas mãos de Clara. Ele passava seus dias em seu jardim no Japão, lendo seus livros e alimentando suas carpas, contente por ter encontrado a pessoa certa para carregar seu legado. Sua aposta em Clara havia gerado retornos que nenhum mercado de ações poderia oferecer. Um mundo comprovadamente mais gentil. Léo, o jovem ex-detento, tornou-se um dos maiores casos de sucesso do projeto Fênix. Após cumprir sua pena, ele foi acolhido por um dos ninhos de oportunidade. Ele descobriu um talento para a culinária e, com um microcrédito da fundação, abriu sua própria padaria. Sua especialidade? Um pão doce, cuja receita ele aperfeiçoou incansavelmente. Parte de seus lucros era sempre doada para programas de prevenção à criminalidade juvenil. O Starlight Diner continuava a ser um símbolo. O novo dono, um ex-funcionário que comprou o local com a ajuda de um empréstimo comunitário inspirado por Clara, manteve a Parede da Bondade. O local agora oferecia um programa Pague Depois, permitindo que pessoas em dificuldade pudessem comer de graça e pagar quando pudessem. Um sistema baseado na confiança e na dignidade humana que raramente era abusado. O efeito cascata, que antes era uma onda, tornara-se uma maré constante. A história de Clara, Kenji e Léo agora era contada em escolas como um exemplo de ética, economia e sociologia. Aquele pequeno ato de bondade não apenas mudou vidas. Ele mudou a forma como uma geração inteira pensava sobre justiça, oportunidade e o poder transformador que reside em um simples gesto de humanidade. O que exatamente aconteceu em um nível neurológico e social naquela noite? Cientistas e psicólogos que estudaram o efeito Clara apontam para um fenômeno conhecido como elevação moral. Quando testemunhamos um ato de virtude inesperada, nosso cérebro libera ocitocina, o mesmo hormônio associado ao vínculo social e à confiança. Isso nos inspira a querer ser pessoas melhores e a imitar o comportamento virtuoso que observamos. O gesto de Clara de oferecer o pão doce foi um interruptor de script. Em uma situação de assalto, o roteiro social esperado é medo, submissão e violência. Ao introduzir um elemento de compaixão, ela quebrou o padrão, confundindo os agressores e mudando a dinâmica de poder. Este ato de desafio não violento é incrivelmente potente, isa o agressor e humaniza a vítima, criando uma abertura para um resultado diferente. Do lado de Kenji, sua ação é um exemplo clássico de generosidade contagiante. Estudos mostram que um único ato de generosidade em uma rede social
pode inspirar dezenas de outros atos subsequentes. A atitude do bilionário não foi apenas uma recompensa para Clara. Foi um sinal para a sociedade. Ele usou seu status para amplificar a mensagem de que a bondade é um valor a ser celebrado e investido. A reação do público em massa também tem uma explicação científica. Em uma era de sobrecarga de informações negativas, conhecida como doom scrolling, histórias positivas e edificantes agem como um antídoto. Elas ativam os centros de recompensa do nosso cérebro, proporcionando uma sensação de esperança e bem-estar. A viralidade da história de Clara foi impulsionada por uma fome coletiva por narrativas que reafirmam o bem no mundo. Portanto, a saga que surpreendeu o planeta não foi um milagre ou um acaso. Foi uma demonstração perfeita de princípios psicológicos e sociais que governam o comportamento humano. A coragem de Clara, a sabedoria de Kenji e a reação do mundo são um testamento de que, embora tenhamos instintos egoístas, nossa capacidade para o altruísmo e a cooperação é igualmente poderosa, apenas esperando pelo catalisador certo para ser ativada. Nenhuma história, por mais inspiradora que seja, está isenta de críticas e sombras. Com o passar do tempo, o efeito Clara também atraiu céticos. Alguns acadêmicos argumentaram que a narrativa, embora comovente, promovia uma visão perigosa de justiça de milionário. Eles alertavam que não deveríamos depender da benevolência de bilionários para resolver problemas sociais sistêmicos, pois isso desvia a atenção da necessidade de reformas políticas e econômicas mais profundas. Outros críticos apontaram para a romantização da pobreza. Eles questionaram se a história de Clara, a exceção à regra, não criava uma falsa esperança para milhões de outras pessoas em situações semelhantes, que nunca encontrariam seu Kenji Tanaka. Argumentavam que celebrar o indivíduo que venceu o sistema pode, inadvertidamente, nos levar a culpar aqueles que não conseguem, ignorando as barreiras estruturais que os impedem de avançar. Houve também um debate sobre o chamado capitalismo da bondade. Corporações começaram a usar a hashtag #efeito Clara em suas campanhas de marketing, muitas vezes de forma superficial, para vender produtos sem fazer nenhuma mudança real em suas práticas de negócios. A história, que começou com um ato de sinceridade pura, corria o risco de ser cooptada e comercializada, perdendo seu significado original em um mar de oportunismo corporativo. Essas críticas são válidas e importantes. Elas adicionam uma camada de complexidade necessária, lembrando-nos que histórias emocionantes não são uma solução mágica para os problemas do mundo. A saga de Clara não é um roteiro a ser seguido, mas sim uma inspiração, um ponto de partida para uma conversa muito maior sobre o tipo de sociedade que queremos construir. Ela nos força a olhar para as nuances, para as histórias dark por trás da fachada brilhante. No final, o legado de Clara e Kenji é mais forte por causa dessas críticas, não apesar delas. A história nos convida a celebrar a bondade individual, ao mesmo tempo em que nos desafia a lutar por uma justiça coletiva que não dependa da sorte de encontrar um bilionário em um diner. A verdadeira humanidade compartilhada está em reconhecer tanto a beleza do gesto quanto a falha do sistema. O pão doce. Um objeto tão simples, mas que se tornou o epicentro simbólico de toda essa saga. No início, foi um gesto instintivo de Clara, uma oferta de sustento em um momento de carência. Representava a ideia de que, mesmo em meio à violência e ao medo, a necessidade humana mais básica de se alimentar e de ser cuidado ainda poderia ser reconhecida. Foi um ato de partilha no momento mais improvável. Conforme a história crescia, o simbolismo do pão doce se aprofundava. Ele se tornou uma metáfora para a própria compaixão, algo quente, nutritivo e que pode ser oferecido mesmo quando se tem pouco. Era o antídoto para o metal frio da arma. Enquanto a arma representava a separação e a ameaça, o pão representava a conexão e o cuidado. Um pequeno objeto que carregava o peso de uma escolha moral fundamental. Para Léo, o ex-assaltante, o pão doce se tornou o símbolo de sua redenção. Ao construir sua padaria e se especializar na mesma receita,
Ele estava todos os dias, transformando o pior momento de sua vida em algo positivo. Cada pão que ele vendia era um ato de reparação, uma forma de retribuir a bondade que lhe foi oferecida e de provar que a segunda chance que recebeu não foi em vão. Para a sociedade, o pão doce se tornou um meme cultural, um atalho para uma história complexa de esperança. As pessoas enviavam emojis de pão doce em mensagens de apoio. Artistas criavam ilustrações de uma mão oferecendo um pão à outra. O objeto transcendeu sua forma física e se tornou um ícone universal de empatia, um lembrete de que, às vezes, a solução mais poderosa não é uma arma ou uma lei, mas um simples gesto de humanidade. E assim, a história que começou anônimo nos ensina uma lição profunda sobre o poder dos símbolos. Ela nos mostra como um objeto cotidiano pode ser imbuído de um significado extraordinário, conectando pessoas através de culturas e continentes. O legado de Clara não está apenas nos milhões de dólares de sua fundação, mas no simbolismo duradouro de um pão doce oferecido na escuridão. Vamos nos aprofundar na mente de Kenji Tanaka. O que realmente o motivou naquela noite? Não foi apenas o desejo de fazer o bem. Foi uma filosofia de investimento refinada ao longo de décadas. Kenji construiu seu império de tecnologia identificando talentos brutos em lugares inesperados. Ele procurava por pessoas com resiliência, integridade e uma capacidade inata de resolver problemas de forma criativa. Ele via o mundo como um vasto campo de talentos não descobertos. Naquela noite no diner, ele não viu uma garçonete assustada. Ele viu uma líder em potencial. Ele observou como Clara gerenciava o ambiente, sua eficiência, sua paciência com os clientes. E depois, sua calma sob pressão extrema. O gesto do pão doce não foi, para ele, apenas um ato de bondade. Foi uma manobra estratégica brilhante e instintiva. Ela desarmou uma situação volátil, usando a empatia como ferramenta. Uma habilidade de liderança de altíssimo nível. Para Kenji, dar a ela uma gorjeta enorme teria sido um ato de caridade, mas dar a ela o comando de uma fundação foi um ato de investimento. Ele estava apostando no retorno sobre a integridade, a crença de que pessoas com um forte núcleo moral, quando recebem recursos e poder, geram um valor exponencial para a sociedade. Ele não estava salvando Clara. Ele estava a recrutando para uma missão. Essa perspectiva muda nossa compreensão do evento. A atitude do bilionário japonês não foi um capricho de um homem rico, mas uma decisão de negócios calculada, embora baseada em valores humanos. Ele acreditava que a empatia era o ativo mais subvalorizado do mundo e que Clara possuía esse ativo em abundância. Ele estava simplesmente alocando seu capital no que ele considerava ser o investimento mais promissor que já havia encontrado. Essa visão nos ensina algo crucial sobre oportunidade. Muitas vezes, esperamos que ela venha de formas convencionais, através de diplomas e entrevistas de emprego. Mas, como a história de Kenji mostra, as oportunidades mais transformadoras podem surgir quando nossas qualidades humanas mais profundas são postas à prova. Ele não perguntou pelo currículo de Clara. Ele testemunhou seu caráter, e isso foi o suficiente. Uma parte da história que raramente é discutida é o papel do outro cliente, o caminhoneiro. Sua reação foi mais comum e compreensível: medo, submissão e depois, alívio. Ele fez o que a maioria de nós faria. Ele levantou as mãos, não ofereceu resistência e, quando tudo acabou, ligou para a polícia. Ele foi um espectador passivo do drama que se desenrolou, representando a norma social em situações de crise. Seu silêncio e sua passividade servem como um contraste poderoso que realça o extraordinário nas ações de Clara e Kenji. Enquanto ele se conformava com o roteiro esperado de uma vítima, Clara o reescreveu com compaixão e Kenji o reescreveu com generosidade. A presença do caminhoneiro nos ancora na realidade, lembrando-nos de quão raro e difícil é sair do padrão e agir de forma diferente em momentos de alta pressão. Essa dinâmica nos leva a uma reflexão sobre a humanidade compartilhada. Não somos todos. Momento, o caminhoneiro. Testemunhas silenciosas de pequenas e grandes injustiças
paralisados pelo medo ou pela incerteza. Sua reação não é para ser julgada, mas compreendida. Ela representa nosso instinto de sobrevivência, nossa tendência a nos proteger e a não nos envolvermos em problemas que não são nossos. A história, portanto, não nos apresenta apenas dois heróis, mas três arquétipos. A vítima que se torna agente de mudança, Clara, o observador que se torna catalisador, Kenji, e o espectador que representa o status quo, o caminhoneiro. Cada um deles desempenha um papel crucial na narrativa, forçando-nos a perguntar a nós mesmos: em uma situação semelhante, quem nós seríamos? Teríamos a coragem de ser Clara ou a visão de ser Kenji? É essa pergunta que nos conecta tão profundamente com a história. Ela nos desafia a examinar nosso próprio potencial para a passividade ou para a ação. E nos oferece um convite sutil. Talvez não precisemos esperar por um assalto para agir. Talvez possamos começar a praticar pequenos atos de coragem e observação em nosso dia a dia, transformando nossas próprias cenas cotidianas em oportunidades para a bondade. A saga de Clara levanta uma questão filosófica profunda sobre a natureza da justiça. O que é, afinal, justiça social? É a punição dos culpados, como o sistema legal tradicionalmente prega, ou é a restauração da comunidade e a reabilitação dos indivíduos, como Clara praticou ao ajudar a família dos assaltantes e ao perdoar Léo? A história sugere que a verdadeira justiça é muito mais complexa do que uma simples equação de crime e castigo. O modelo de Kenji Tanaka também desafia nossas noções de justiça econômica. Em vez de redistribuição de riqueza através de impostos e programas governamentais, ele propõe uma forma de justiça de investimento, onde o capital é direcionado para empoderar indivíduos de alta integridade que podem criar mudanças de baixo para cima. É um modelo que não visa nivelar o campo, mas sim irrigar as sementes mais promissoras onde quer que elas estejam. Essa abordagem se alinha com algumas das histórias dark mais complexas do nosso tempo, onde as linhas entre vítima e agressor são borradas pelas circunstâncias sociais. A história nos diz que para alcançar uma justiça real, não basta prender o ladrão. É preciso entender e combater a fome que o levou a roubar. A justiça, neste contexto, não é cega. Pelo contrário, ela precisa ter uma visão aguçada para as raízes da injustiça. O pão doce, então, torna-se o símbolo dessa nova forma de justiça. É uma justiça que nutre em vez de punir, que oferece uma segunda chance em vez de uma sentença final, que enxerga a pessoa por trás do crime. É uma visão de mundo que pode parecer idealista, até mesmo ingênua, mas que, como o efeito Clara demonstrou, possui um poder transformador imenso, capaz de inspirar milhões. No final, a história não nos dá uma resposta fácil. Ela não diz que o sistema criminal é inútil, ou que todos os bilionários deveriam seguir o exemplo de quem. Em vez disso, ela nos convida a ampliar nossa definição de justiça. Ela nos pergunta se, além das leis e dos tribunais, não haveria espaço para uma justiça mais humana, mais empática. Uma justiça com sabor de pão doce. 10 anos depois daquela noite, Clara estava em um palco, falando para líderes mundiais em um fórum global. Sua transformação era notável. A exaustão em seus olhos havia sido substituída por uma determinação serena. A garçonete, uma vez lutou para pagar as contas, agora gerenciava um orçamento de bilhões de dólares, impactando positivamente a vida de milhões de pessoas. Sua jornada era um testemunho vivo do potencial humano. Ela nunca esqueceu suas origens. Em suas palestras, ela sempre começava contando a história do Starlight Diner. Não para se vangloriar, lembrar a todos de onde veio. Ela falava sobre o cheiro de café requentado e sobre o peso do cansaço, garantindo que suas decisões na fundação fossem sempre ancoradas na realidade das pessoas que ela servia. A autenticidade era sua maior força. Sua liderança evoluiu. No início, ela era impulsionada pela paixão e pela intuição. Com o tempo, sob a mentoria de Kenji e com uma equipe de especialistas, ela se tornou uma operadora sofisticada, combinando sua empatia inata com estratégias baseadas em dados
para maximizar o impacto de cada programa. Ela provou que compaixão e competência não são mutuamente exclusivas. Na verdade, são uma combinação poderosa. Mas a mudança mais profunda foi interna. Clara aprendeu a aceitar seu próprio valor. Ela finalmente superou a síndrome do impostor, que a assombrou nos primeiros anos. Ela entendeu que Kenji não a escolheu por pena, mas por reconhecer uma força nela que ela mesma não via. Aceitar isso foi o passo final em sua transformação, permitindo que ela liderasse não como uma garçonete de sorte, mas como a visionária que ela se tornou. Em seu pulso, ela usava uma pulseira simples, feita por uma artesã de um dos primeiros ninhos de oportunidade. Era um lembrete constante de que sua história não era apenas sobre ela, mas sobre criar um mundo onde qualquer pessoa, em qualquer dinner, em qualquer noite chuvosa, pudesse ter a chance de realizar seu pleno potencial. Ela era a prova de que o extraordinário muitas vezes se esconde no ordinário. Kenji Tanaka viveu para ver o notável florescimento de seu investimento mais precioso. Em seus últimos anos, ele se afastou completamente da vida pública, comunicando-se com o mundo apenas através de Clara. Ele encontrou uma paz profunda ao testemunhar o efeito cascata de sua decisão, uma ondulação de bondade que ele iniciou, mas que agora tinha vida própria, muito além de seu controle ou influência. Sua relação com Clara evoluiu de mentor e aprendiz para uma amizade profunda, baseada em respeito mútuo. Eles falavam semanalmente, não sobre orçamentos ou estratégias, mas sobre filosofia, arte e a natureza humana. Ele via nela não uma sucessora, mas a personificação de sua esperança para o futuro da humanidade. Ela era a prova viva de que sua fé nas pessoas não havia sido em vão. Quando Kenji faleceu pacificamente em seu jardim, ele deixou para trás um testamento simples, mas poderoso. A maior parte de sua vasta fortuna foi deixada para a fundação, garantindo sua perpetuidade. Mas ele deixou uma instrução específica. Uma pequena parte do dinheiro deveria ser usada para criar um fundo de bolsas de estudo para trabalhadores do setor de serviços, em homenagem à garçonete que mudou sua perspectiva sobre o mundo. Sua morte foi lamentada globalmente, mas não com tristeza, e sim com celebração por uma vida bem vivida. Ele não foi lembrado por seus bilhões ou por sua empresa de tecnologia, mas como o benfeitor silencioso, o homem que reconheceu o valor onde ninguém mais estava olhando. Seu legado não estava em prédios ou produtos, mas na incontável rede de vidas tocadas pela bondade que ele ajudou a amplificar. Para Clara, a perda de seu mentor foi profundamente pessoal. Ele foi o primeiro a acreditar nela, a lhe dar uma chance quando o mundo só lhe dava dificuldades. Em sua homenagem, ela não construiu estátuas. Em vez disso, ela redobrou seu compromisso com a missão, garantindo que a filosofia de Kenji de investir na integridade continuasse a ser a estrela guia da fundação, um farol de esperança para as gerações futuras. A história de Clara e Kenji se tornou um mito moderno, uma parábola para a nossa era. E como todos os mitos, seu poder reside na forma como ele reflete nossas verdades coletivas. Ele nos lembra de que, sob nossas identidades de garçonete, bilionário, caminhoneiro ou ladrão, existe uma humanidade compartilhada. Todos nós conhecemos o medo, a esperança, o desespero e o desejo de sermos vistos por quem realmente somos. O diner, naquele contexto, torna-se um microcosmo da sociedade, um lugar onde diferentes caminhos de vida se cruzam por um breve momento. Naquela noite, a crise do assalto despiu todos de seus papéis sociais, revelando seus núcleos humanos. A coragem de Clara, a visão de Kenji e a vulnerabilidade de Léo não foram atos de suas profissões, mas expressões de seus caráteres, forjadas no calor do momento. Este é o motivo pelo qual esses momentos nos conectam. Eles rompem a monotonia do cotidiano e nos forçam a confrontar questões fundamentais. O que valorizamos? Pelo que estamos dispostos a lutar? Como tratamos os outros, especialmente aqueles que a sociedade considera menores ou maus? A resposta a essas perguntas define a nossa humanidade e a da nossa comunidade. A viralidade global da história prova que essas questões são universais.
Não importa a língua que falamos ou a cultura em que vivemos, a ressonância de um ato de compaixão que triunfa sobre o medo é a mesma. Sentimos uma elevação moral coletiva ao ouvir sobre Clara, porque sua história ativa em nós a esperança de que também somos capazes de tal graça e coragem. No final, a saga não é apenas sobre uma garçonete e um bilionário. É sobre nós. É um espelho que reflete nosso potencial coletivo para a bondade e a transformação. Ela nos mostra que a humanidade compartilhada não é um conceito abstrato, mas uma força poderosa que pode ser ativada por um único gesto, em uma única noite, mudando o mundo para sempre. Agora, a história se volta para você. Para a narrativa de Clara, Candy e Léo não termina com eles. Ela continua em nossas próprias vidas, em nossas escolhas diárias. A lição mais importante que podemos tirar dessa saga é que não precisamos ser uma garçonete em um assalto ou um bilionário recluso para fazer a diferença. O poder da mudança reside em cada um de nós, esperando para ser despertado. Cada um de nós tem a oportunidade de ser um Candy em pequena escala. Não se trata de dar fortunas, mas de estar atento. Trata-se de ser o observador silencioso que realmente vê o esforço do caixa. Supermercado, a dedicação do professor, a luta silenciosa de um colega. Trata-se de reconhecer a integridade e a bondade nos outros e, quando pudermos, oferecer nosso próprio investimento de reconhecimento e apoio. Da mesma forma, todos podemos incorporar o espírito de Clara. Não precisamos enfrentar uma arma para mostrar compaixão. Podemos oferecer nosso pão doce simbólico de várias maneiras. Uma palavra gentil para alguém que está tendo um dia ruim. Um ouvido atento para um amigo. Necessidade. Um pequeno ato de serviço em nossa comunidade. Trata-se de quebrar o roteiro da indiferença com gestos inesperados de empatia. O efeito cascata não é um fenômeno exclusivo para histórias virais. Ele acontece todos os dias, em círculos menores. Um sorriso que você dá a um estranho pode fazer com que ele seja mais paciente com a próxima pessoa que encontrar. A ajuda que você oferece a um vizinho pode inspirá-lo a ajudar outro. Nossas ações, por menores que sejam, criam ondulações que se espalham de maneiras que talvez nunca vejamos. Portanto, o convite à ação é simples. Hoje, procure uma oportunidade para praticar a bondade. Seja o observador atento, seja o agente da compaixão. Não espere por uma crise para revelar seu caráter. Construa-o em pequenos atos de decência. A maior homenagem que podemos prestar a esta história é nos tornarmos parte dela, transformando nosso próprio mundo, um gesto de cada vez. Chegamos ao final desta jornada, mas a verdade é que histórias como esta nunca terminam de verdade. Elas ecoam, se transformam e inspiram novas narrativas. A saga da garçonete e do bilionário nos ensinou sobre coragem, empatia e o incrível poder de um único ato de bondade para redefinir o destino de muitos. Ela nos mostrou que as histórias emocionantes que buscamos muitas vezes estão escondidas à vista de todos. Aprendemos que a justiça social pode vir de lugares inesperados e que a figura de um milionário japonês pode se tornar um símbolo de esperança, não de opressão. Vimos como as histórias dark do desespero humano podem ser o solo fértil para os mais belos atos de redenção. E, acima de tudo, fomos lembrados de nossa humanidade compartilhada, a força que nos une em nossos momentos mais sombrios e mais brilhantes. Agora, o poder está em suas mãos. Olhe ao seu redor, na sua cafeteria, no seu local de trabalho, na sua vizinhança. Existem Claras esperando para serem vistas, Candys em potencial que podem oferecer apoio, e Léos precisam de uma segunda chance. A próxima grande história de bondade inesperada não precisa acontecer em um noticiário. Pode acontecer na sua rua, iniciada por você. Encorajamos você a carregar essa mensagem. Pratique pequenos atos de bondade. Seja o catalisador da mudança em seu próprio círculo de influência. E compartilhe as histórias de bondade que você testemunha. O mundo precisa desesperadamente de mais narrativas que nos lembrem do nosso melhor lado, que nos inspirem a agir e restaurem nossa fé uns nos outros. Faça a sua parte para criar essa ondulação.
Se esta é, e se você quer continuar explorando narrativas poderosas sobre justiça, suspense social e os momentos que definem nossa humanidade, inscreva-se no nosso canal. Ative as notificações para não perder o próximo vídeo. Juntos, podemos continuar a amplificar as histórias que importam e a provar que a bondade, no final, é a força mais viral de todas.